Olá, vocês estão bom ou não? Deus abençoe a sua vida e no vídeo de hoje, a análise dela, da 1660, a gente já testou em live, a gente fez live testando essa placa ao vivo sem cortes. Aí eu testo novamente, a minha bateria de teste eu testo apenas uma vez, eu não fico fazendo muitos testes, tá? E você tem a live para comparar a seriedade do nosso trabalho. O modelo que a gente tem para testes é da 1660 de uma fã da parte, o modelo Storming X. No entanto, né, a média de desempenho que a gente vai ter vai ser parelho a outros modelos de outros fabricantes. Não varia muito o desempenho de um modelo para o outro. Oscila entre 1 a 3 FPS, 4 FPS no máximo. A média ali é bem próxima, bacana? Será que a 1660 em 2022 vai aguentar? Será que ela vai aguentar? É o que a gente vai ver agora, vem comigo. Bom, pessoal, a nossa bancada de testes a gente utilizou o Ryzen 5 5600G. Por que, Igão? Por que você utiliza esse processador? Bom, eu considero essa placa uma placa de entrada, então ele mais do que dá conta dessa placa. E assim, é um processador que muitos têm, muitos querem ver a performance nele. E também ele é bem próximo da performance do Ryzen 5 5500 e do Ryzen 5 3600, que muita gente tem. Pelo lado da Intel, também é bem próxima a performance do i5 11400, assim como do i5 10400. Placa-mãe que eu utilizei é uma B550M Plus Asus TUF, duas memórias da Crucial 8GB 3200 série 16, SSD M2 NVMe SADACT 3500MB. Valhalla 1080p, Valhalla 1440p. Não conseguimos emplacar alto 1080p, apenas médio, né? 1080p 60 e 1440p experiência de console. O jogo não tem FSR nem DLSS. BF5 1080p, muito estável o jogo, muito fluido, poucos stutterings, praticamente sem stuttering. 1440p também, muito redondo, sem nenhum problema de performance, uma estabilidade incrível. E a gente tem os resultados, né? A gente testa 1440p no alto só para a gente comparar com outras placas, óbvio, né? Que a gente busca aí frames num jogo desse. Então essa placa a gente recomenda o baixo 1080p, uma média de 131, muito boa. Warzone a gente testou no preset que o jogo configura para qualquer placa de 4 GB para a gente fazer comparativos com 1650 e demais placas. Modo ressurgência está muito estável, muito liso o gameplay, tá? E temos aí na tela, né, nessa situação que a gente considera um médio do jogo, 110 quadros com por 187 1080p e 1440p a gente testa mais para futuros comparativos. TS nós testamos com tudo no máximo. É um jogo CPU balde, um jogo antigo, então placa de vídeo tem um pouco impacto. A estabilidade está muito boa, muito legal mesmo com a 1660, tá? Então tá aí na tela 300 quadros aí, 304 FPS em 1080p e 1440p 171. Também bem jogável. Cyberpunk 1080p, a gente faz um benchmark pessoal, a gente testa exatamente da mesma forma, 1440p na tela, então é o exato mesmo modelo, mesmo trecho, a gente fez isso em live. Resultados na tela, olha, eu esperava ter um pouco mais, mas a gente consegue em médio nativo 1080p, o alto com FSR no Ultra em 1080p você consegue 64. Você vai ter que avaliar o que é mais vantagem. E 1440p, o médio com FSR no qualidade também a gente conseguiu 61, que é uma coisa interessante. Quando o jogo tem FSR, a gente consegue realmente dar um bustzinho para brincar em 1440. Preset alto. Eu também testei em outros presets, eu optei pelo alto porque ele é o melhor equilíbrio para essa placa, né? A gente está focando no desempenho dessa placa em específico. Bom, pessoal,
Foi muito bem, alto 1080p 7058, porém, olha que interessante, o que o FSR não faz. O FSR no qualidade 1440p você tem praticamente o mesmo resultado, com uma coisa sensacional. Na tela para você, preset alto versus preset épico em DirectX 12. É a API que eu recomendo vocês focarem, é mais estável, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar o DirectX 11. Resultado tá aí, 89 no alto, 67 no épico, na minha opinião não compensa. Agora, o preset competitivo, que é tudo no mínimo com a visão no épico, a gente tem aí, cara, DirectX 12 versus DirectX 11. Olha só a diferença de performance, assim, absurda, né? Bom, DirectX 12 244, DirectX 11 178, acho que não precisa nem de comentar. Fora a estabilidade que você tem em DirectX 12. O jogo está muito liso rodando a 1660, cara, sensacional. Posa 1080p, Alto versus Ultra. Ultra a gente não consegue os 60, 53 no Ultra, 78 no Alto, uma boa média no Alto. 1440p, Alto versus Ultra com FSR no qualidade. Então nós temos aí o Alto com 70 quadros, 1% 60, sensacional. Olha o que o FSR não faz, né? Faz a 1660 rodar em 2K, uma coisa incrível. God of War a gente testa nesse preset misto entre Alto original, 1080p. Bom, na tela para você tá aí, né? E a gente tem no original nativo 59, 1% 54. Nesse preset misto entre alto e original, a diferença aí é 4 frames, né? Eu acho que vale a pena, tá bem próximo dos 60. E se você ativar o FSR no Ultra, você fica ali 66,59, que é uma coisa interessante. 1440p, a gente testou também as mesmas circunstâncias. E a gente tem aí o original 43, o FSR aí no preset original você tem 61, uma coisa interessante. Já esse preset misto entre alto e original a gente já não conseguiu um resultado tão interessante assim. Eu acho que eu jogaria o original com FSR no qualidade, gostei muito da experiência. Testamos GTA com tudo no máximo, tá? Sem gráficos avançados. Na tela para você as 3 situações de testes. Vocês observam que roda extremamente bem, né? 1080p 107, 1440p nativo a gente consegue 70. Ativando o MSA 4x e 1080p 63, ou seja, não faz tanto sentido assim. E o GTA RP, Guigão, considera ali uns 80, 70 quadros aproximadamente. Testamos 1080p, tá na tela para você, eu acelerei aí, a gente faz uma espécie de um benchmark. 76 no original, 76 no original, olha que folga, no alto 64 e no ultra 55. 1440p, testamos aí original versus alto para você. Bom, 51 no original e o alto 44. Esse jogo, ora funciona FSR e ora não funciona direito. Eu mostrei isso em live, então resolvi nem colocar o FSR e, no entanto, é possível ele funcionar e no original você alcançar os 60. Testamos 1080p. Esse mínimo, pessoal, é tudo no mínimo, no muito baixo, com a visão no épico. A gente tem aí o médio, né? Ele deu um stutter ali no 1%, mas está bem estável, tá? E o resultado na tela, 174 no competitivo, 147 no médio e no alto 119. Aconselho você jogar realmente no preset competitivo. Testamos o 1080p. Na tela para você, o finalzinho aí do benchmark, uma estabilidade excelente, muito boa mesmo. Um jogo muito liso, né, cara, rodando muito bem. Tá aí no baixo 1080p 299, no Ultra 1080p 237, então tá de boa até para brincar no Ultra. Testamos o preset do Hardware Unboxed, que a gente considera um alto.
Tá aí na tela para vocês, né? A gente acelerou aí esse trecho mais crítico do benchmark, que é um trecho bem pesado. E me surpreendeu sim em 1440p, apesar de não ter feito 60, fez 50 de média, que é uma coisa interessante para um jogo bem pesado, num preset muito bom. E 1080p sobrou performance a média de 66. A gente testa num preset bem alto, qualquer coisa pausa para ver o preset. Tá aí na tela para você, a gente testou 1080p versus 1440p, tudo nativo. E olha só isso, pessoal, 68 FPS de média em 1440p nativo. Esse preset ele é quase um ultra, tá? Só as texturas ali que não estão no ultra e a sombra e a volumetria só. O restante tudo no máximo. E olha só que resultado, 1080p fez praticamente 100 quadros. 1080p nativo, filtro TA bom, tá aí para vocês na tela. E testamos em 1440p, também mantendo o filtro TA. Bom, resultado final, no máximo em 1080p você faz 67. Então resultado muito mais do que satisfatório. Já quando a gente passa para 1440p, ela quase chega lá. Mas nada mal, né? Porque a 1440p nativa ela manteve ali uma média no alto de 50 frames. Valorant a gente testou no máximo com MSA em 4x, ou seja, não tem como você subir mais do que isso. Consegui testar apenas em 1080p, uma pena, né? Não consegui trocar a resolução, esse jogo meio que buga o preset dele quando você vai fazer uma escala de resolução, não sei porquê, mas aí eu acredito que roda bem também em 1440p, né? A gente tá aí 290, 280 de média, uma coisa bem interessante. Chegamos ao final dos nossos testes, avaliando 1080p nativo. Assassin's Creed, Cyberpunk e God of War, ela entrega 60, mais no médio. Ela já sente, ela já carece de força para empurrar no alto e ela tem VRAM para isso. Outros jogos, como Far Cry 6, Forza 5, Red Dead 2, que para mim foi uma surpresa, e o Tomb Raider, ela consegue entregar alto ou ultra 60 quadros até com folga, o que é uma coisa boa. Jogos competitivos no geral ela vai muito bem, mesmo nos mais pesados, dá para brincar de boa, tá? Então a gente observa que é uma placa que ela já mostra um certo cansaço, mas ela ainda roda bem tudo, e tudo com uma excelente qualidade. 1440p não é uma resolução que ela foi planejada, que ela foi pensada. A gente trouxe aqui como um bônus para você observar. Eu já destaco já assim, 1440p nativo, o Resident Village, aonde ela foi super bem, assim como em GTA, aonde ela foi super bem, trabalhando com folga, muito folga, acima dos 60, uma média de 70 frames, que é uma coisa simplesmente incrível. São jogos que não são tão pesados. Agora, você pega Valhalla, você pega Horizon Zero Dawn, Red Dead 2 e Tomb Raider máximo, você teve 50 quadros, que é uma coisa surpreendente para mim, incrível, porque 50 não é tão mal assim. E você vê que uma placa que não foi pensada para essa resolução conseguir rodar relativamente bem. Quando nós temos a opção do FSR, ela brilha e você consegue uma qualidade gráfica melhor preservando os 60 quadros que a gente observou aí no Cyberpunk, Far Cry 6, Forza 5 e o God of War. Eu comentei que o Horizon Zero Dawn às vezes funciona o FSR bem, às vezes não funciona, mas também pode ser uma alternativa para você jogar o Horizon no original a 60 em 1440p. E esses resultados em 1440p com FSR nos demonstram que, apesar dela revelar um certo cansaço nos lançamentos mais pesados, onde ela não consegue acima do médio 60, com FSR ela demonstra que vai ter uma boa longevidade nos lançamentos futuros
que virão com essa tecnologia bem interessante. E aí, Guigão, o que você achou dessa plaquinha de vídeo? Bom, vou falar primeiro sobre o modelo. Esse modelo é um modelo mais simples, um dos mais básicos que tem no mercado. O modelinho da Palit tem esse relevo aí, né? Tem essa fanzinha bem grande, né, no centro aí da placa. A carenagem da placa é bem simples, como você observa, nada demais. Uma placa compacta, uma placa pequenininha. A gente pegou realmente para a gente entender a temperatura do chip em si, então a gente resolveu pegar o modelo mais simples possível. Tem uma HDMI, um DisplayPort, um DVI, e você vê que é bem compacto realmente o PCB, assim, nada demais, né? Nada a elogiar tanto, a construção bem simples. Você vê o conectorzão aí de 8 pinos, não tem backplate, né? No entanto, me surpreendeu positivamente. A Palit está de parabéns, porque nesse modelo específico a temperatura oscilou entre os 60 aos 70 graus. Isso, ela não ultrapassou os 70 graus. A média na maioria dos jogos foi de 67 graus, que é uma coisa simplesmente incrível. Bom, o que eu acho da 1660 em si? 1660 em 2022 em diante, vale a pena? Bom, em primeiro lugar, depende do preço das opções de mercado. Então, sempre essa pergunta ela pode variar a resposta. No entanto, quando a gente observa a performance técnica, a gente observa que ela já está cansada. É uma placa de 2019. Mais de 3 anos no mercado. Ela já demonstra o seu cansaço sim. Né? Basta a gente observar a sua performance em jogos muito pesados, como foi o caso do Valhalla, God of War e do Cyberpunk. Ela chorou, ela rodou 1080p 60 médio, mas ela não conseguiu rodar no alto, ela tem VRAM para isso. Então ela mostra o seguinte, olha, eu já estou cansando. No entanto, quando a gente pensa no futuro, o que acontece? O futuro, teoricamente, os jogos devem vir com FSR. E o FSR, como a gente observou em 1440p, ela deu um caldo muito bom. Então, considerando o FSR em jogos futuros, ela ainda vai ter uma boa longevidade com a ativação do FSR. Então, das placas de entrada que a gente tem à disposição, é a melhorzinha. Tem mais VRAM, tem o codec NVENC New, excelente para fazer live, e o FSR com certeza vai fazer ela render muito mais do que as outras. Então, se fosse para eu apostar entre as placas de entrada que a gente já tem no mercado, 1050 Ti, 6400, 6500, 1650, essa com certeza, sem sombra de dúvidas, é a melhor de todos esses modelos. Eu vou nessa, tamo junto, aquele abraço, aquele like, é nóis e até a próxima.